Olá, turminha, sexto um, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, muito tranquilos e prontos para mais uma aula que agora a gente vai falar da nossa respiração, ok? Uma aula que é tranquila, sem muita dificuldade. Vamos lá, então. Primeiro, vamos falar da diferença entre respiração celular e respiração pulmonar. A respiração celular, a gente já falou sobre ela lá quando a gente falou das células. Respiração celular é quando as mitocôndrias geram energia dentro das células, energia que são utilizadas pelas células e que, em última análise, é a energia utilizada pelo nosso corpo todo, tá? Então, isso é a respiração celular. Mas o que a gente vai falar agora é sobre a respiração pulmonar. Essa respiração celular, ela o tempo todo acontece dentro das nossas células. Mas também tem um outro processo de respiração que acontece o tempo todo, que é a respiração pulmonar. A respiração pulmonar acontece sempre que a gente inspira e expira. E o que é inspirar e expirar? Inspirar é quando a gente põe o ar para dentro e enche o pulmão de ar. E expirar é quando a gente coloca o ar para fora dos pulmões. Sempre que esse processo ocorre, a gente está fazendo a respiração pulmonar. E quando esse processo ocorre o tempo todo, inclusive quando estamos dormindo, a não ser quando a gente prende a respiração, que a gente não consegue fazer isso por muito tempo, tá? Então, essa é a diferença entre respiração pulmonar e respiração celular. Como começa a respiração pulmonar? Ela não começa nos pulmões. Esse processo de respiração pulmonar, ela tem um início muscular, ou seja, ela começa com a contração de alguns músculos. Quais músculos são esses? São os intercostais, que ficam entre as costelas, e o diafragma, que é um músculo interno, a gente não vê ele externamente porque ele está interno dentro do nosso tronco, e ele é um músculo que separa o tórax do abdômen. Esse músculo se chama diafragma, tá? Então a respiração ela começa com a contração dos intercostais e do diafragma. Os intercostais estão entre as costelas, daí até o nome dele, intercostais, e o diafragma separa o tórax do abdômen. E o que é o tórax e o abdômen? O tórax, também chamado de caixa torácica, é a parte de cima do tronco, e o abdômen é a parte de baixo do tronco. Então, o tórax é onde a gente tem o coração e os pulmões. E o abdômen é onde a gente tem o estômago, o intestino, o fígado, pâncreas, como a gente viu lá na digestão, tá? Então, a parte de cima é o tórax, a parte de baixo do tronco é o abdômen, ok? Quando, então, acontece a contração dos intercostais e do diafragma, a gente aumenta o tamanho da nossa caixa torácica. Ela expande, ela se aumenta, e quando ela aumenta, a entrada do ar é forçada, então a gente aumenta o tórax, o ar entra. Quando os intercostais e o diafragma se relaxam, aí a caixa torácica diminui de tamanho, botando o ar para fora, tá? Diminui de tamanho, o ar sai. É como se você apertar uma bexiga que não está com o nó na ponta. Você apertou, o ar vai sair. É o que acontece quando a gente diminui o tamanho da caixa torácica. O ar que está lá dentro sai. Quando você aumenta, o ar que está fora entra, ok? Então, a respiração pulmonar acontece com uma atividade muscular. Porém, os músculos intercostais e o diafragma, eles não fazem parte do sistema respiratório, tá? Eles fazem parte do sistema muscular, do sistema locomotor. Mas são eles que iniciam o processo de respiração, ok? Inspiração e expiração. Isso aqui são duas figuras que mostram aquilo que eu falei para vocês agora. Na primeira figura, quando o tórax se expande,
tá? Você pode ver que as costelas ficam mais separadas, porque o diafragma contraiu, aumentou, o diafragma contraiu, os intercostais também, o tamanho da caixa torácica aumentou. Na segunda, o diafragma relaxou, pode ver que o diafragma está mais para cima, diminuindo o tamanho da caixa torácica. Os intercostais também relaxaram, você pode ver que o espaço entre as costelas está menor, então o tórax se contraiu. Você consegue ver aqui, ó, deixa eu marcar, fazer uma marcação aqui para vocês. Você consegue ver aqui que tem uma linhazinha pontilhada, ó, tem uma linha pontilhada bem aqui, tá vendo? Essa linha pontilhada, ela marca o tamanho que estava o tórax na primeira figura. O tórax ele vai desse tamanho aqui para o tamanho aqui. A linha pontilhada mostra a diferença entre os dois tamanhos do tórax. O tórax expandido e o tórax contraído, tá? Então, quando o tórax expande, o ar entra. Tem as setinhas ali no nariz e na boca, tá vendo? Quando o tórax contrai, o ar sai. Também tem as setinhas ali no nariz apontando para fora. Então, essa é a diferença entre inspiração e expiração. Tórax expandiu, inspiração, porque o ar entra. Tórax contraiu, o ar sai, é expiração. Ok? O caminho do ar. Qual é o caminho que o ar faz durante a respiração? Quando os intercostais do diafragma se contraem, o ar entra no nosso organismo. E ele entra por onde? Pelo nariz ou pela boca. Então, eles são os primeiros órgãos, as primeiras partes do nosso sistema respiratório. Depois, o ar entra pela faringe. Por quê? Porque a epiglote permite que esse ar entre. A gente falou na anterior aula de digestão sobre a epiglote. A epiglote é uma cartilagem que impede que a comida entre na faringe, mas quando a gente respira, o ar entra na faringe, porque aí a epiglote está aberta e ela não bloqueia essa passagem do ar, ela permite que o ar passe, tá? Então a epiglote aberta vai permitir que o ar entre na faringe. Da faringe, aí o ar segue por um tubo, que vai ser o nome de laringe, depois traqueia, depois da traqueia, aí chega aos brônquios, tá? Porque a traqueia ela se divide em dois, então vai um brônquio para um lado, outro brônquio para um lado. E depois os bronquíolos. Os bronquíolos são o quê? Divisões dos brônquios também. Os brônquios eles vão se ramificando em um monte de tubinhos mais fininhos, chamados bronquíolos. Então, tudo isso aqui é um tubo. Faringe, laringe, traqueia, um tubo contínuo. Aí a traqueia se divide em dois brônquios e os brônquios se dividem em um monte de bronquíolos. Por último, no final de cada bronquíolo existe um alvéolo pulmonar. Aí já é dentro do pulmão. E lá ocorre a hematose, que são as trocas gasosas, que é o objetivo final dessa respiração. Que a gente vai ver ali na frente. A saída do ar é o mesmo caminho, só que o contrário. Então, o ar começa, a saída do ar começa lá nos alvéolos pulmonares, aí vem para os bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, até sair pelo nariz ou pela boca. É o mesmo caminho. Diferente lá da digestão, onde é um tubo contínuo com entrada e saída, ou seja, a comida entra pela boca e vai percorrendo um tubo até sair lá pelo ânus. Aqui no ar, não. O ar entra por um caminho, chega lá no fim, ele volta e sai pelo mesmo caminho. Por isso, até você não inspira e expira ao mesmo tempo. Ou você está inspirando, ou você está expirando, porque o ar ou está entrando ou está saindo. Certo? Então, vamos ver o sistema respiratório aqui. Ó. Você tem ali cavidade bucal, que é a boca, as fossas nasais, que são a continuação das narinas, depois você tem a faringe, a laringe, a epiglote não tá representada aí, mas ela fica entre a faringe e a laringe.
Depois você tem, a laringe está em azul ali, depois você tem a traqueia também em azul, que é uma continuação da laringe. No final da traqueia, você vê que ela se divide em dois brônquios. Então, vamos marcar ali para ficar legal de vocês verem. Aqui, ó, no final da traqueia, ó, exatamente aqui, ela se divide em dois brônquios, ó. Um brônquio, dois brônquios. E aí, cada brônquio ele vai para um pulmão. Um brônquio vai para o pulmão direito, outro brônquio vai para o pulmão esquerdo, e depois os brônquios eles vão se ramificando em bronquíolos, como você pode ver aqui, ó. Tá? Ó, cada brônquio vai se ramificando em bronquíolos. Então, esse é o nosso sistema respiratório, ok? E bem aqui, entre a faringe e a laringe, bem aqui nesse local, é onde a gente tem a epiglote, que ela vai fazer a separação entre o sistema respiratório e o digestório, porque a entrada dos dois é a mesma. Ok? Tranquilo até aqui, né? Então, ótimo. Porque vai continuar sendo tranquilo até o final da aula. Cavidade bucal e cavidade nasal, então, são o início do sistema respiratório. Então, a gente já viu que o ar pode entrar pela boca ou pelo nariz. Ou, para ser mais específico, uma nomenclatura mais científica, cavidade bucal ou cavidade nasal. Então, tanto faz por onde o ar entra, pela boca ou pelo nariz, de certa forma, sim, porque ele acaba indo para o mesmo lugar, mas não é que tanto faz, não. Por quê? Porque dentro do nosso nariz a gente tem pelos que filtram partículas sólidas do ar, ou seja, sujeiras sólidas, poeira, terra, tudo que tiver no ar que for sólido, os pelinhos do nosso nariz vão filtrar. E além disso, a parte interna do nosso nariz é revestida por um muco. E esse muco ele faz o quê? Ele umidifica e aquece o ar. Se você respirar pela boca, ele não vai ser filtrado, nem aquecido, nem umidificado, tá? Então, você deve sempre dar preferência à respiração pelo nariz. Por quê? Esse processo que o ar passa no nariz, de ser filtrado, aquecido e umidificado, ele previne uma série de doenças respiratórias, coisa que se você respirar pela boca, não vai acontecer. Claro, se você tiver com o nariz entupido, você tiver com o nariz entupido, não consegue respirar pelo nariz, vai respirar pela boca. Ou quando você está praticando atividade física e a respiração começa a ficar ofegante, começa a ter dificuldade de respirar devido ao cansaço, você faz o quê? Acaba respirando pela boca, porque a boca permite que entre uma maior quantidade de ar pelo nariz. Mas em condições normais, o ideal é você procurar respirar sempre pelo nariz, para evitar doenças respiratórias, porque o nariz ele vai filtrar, umidificar e aquecer o ar, ok? E também, além disso, a gente não deve cortar muito esses pelos do nariz, porque eles filtram o ar. Esses pelinhos que a gente tem dentro do nariz, eles não estão ali à toa, tá? Eles servem para filtrar o ar. Então, claro, por uma questão de estética, o pelinho que costuma começar a sair do nariz, aparecendo ali, você deve cortar. Mas corta só aqueles que estão ali saindo. Não vai enfiar a tesoura lá dentro do nariz, cortar um monte de pelo, porque aqueles pelos eles são úteis, eles filtram o ar, tá? Então, se for cortar, corta só os pelinhos que saem do nariz. Evita ficar cortando demais. Ok? Próxima parte, faringe, laringe e traqueia. Faringe e laringe, como a gente já falou, são tubos por onde o ar passa após entrar pela boca ou pelo nariz. Mas, na verdade, eles não são dois tubos, são um tubo só. Um é uma continuação do outro. E a traqueia também é a continuação dos dois, tá? A faringe e a laringe, elas acabam sendo separadas pela epiglote, mas a epiglote ela serve só para não entrar comida ali na laringe, tá? Mas o ar, ela permite que entre, tá? Então a epiglote se fecha a entrada da laringe para evitar cair comida, sólidas ou líquidas. Mas para respirar, ela fica aberta e o ar passa. Da laringe, o ar continua então para a traqueia.
A traqueia é o mesmo tubo, só que aí a traqueia ela tem uma configuração, uma composição diferente. As paredes da traqueia elas são reforçadas por umas cartilagens. Para quê? Para evitar que a traqueia se dobre. Sabe quando dobra uma mangueira, que aí deixa de passar água ali? Então, a traqueia ela é reforçada para quê? Para evitar que ela se dobre como uma mangueira. E assim, evita o bloqueio da passagem do ar. E também essas cartilagens mantêm a traqueia aberta, evitando que as paredes delas se encostem. Se a parede encostar, acaba também bloqueando a passagem do ar. Então a traqueia ela fica sempre assim, porque ela é abertinha assim, porque ela tem ela é reforçada por, desculpa, por anéis de cartilagem que mantém ela bem rígida. Ok? Então a gente vai ver agora aqui no desenho. Ó. Você tem a epiglote ali, acima da epiglote a faringe, abaixo da epiglote é a laringe, depois é a traqueia. Aí você percebe que a traqueia, ela... Opa, não era para acontecer isso. Você percebe aí que na traqueia você tem, olha só, você tem aqui uns anéis branquinhos ali. Esses anéis são cartilagem. Devido à presença dessas cartilagens, a traqueia é mais rígida e ela não se dobra e não se fecha. Ok? Vamos para o próximo, então. O próximo, a gente vai falar sobre já a parte do sistema respiratório que está dentro dos pulmões. Porque a traqueia, ela já termina entre os dois pulmões. Os pulmões, eles não são grudados um no outro. Existe um espaço, nesse espaço passa a traqueia. Ali ela termina e ela se divide em dois brônquios. Então, a traqueia, ela divide em dois brônquios. Cada brônquio vai para um pulmão, levando o ar lá para dentro desse pulmão. Já lá dentro dos pulmões, cada brônquio vai se dividir de novo em vários tubos bem fininhos, chamados bronquíolos, tá? E ali no final de cada bronquíolo tem um alvéolo pulmonar, que é o fim do caminho do ar. Os alvéolos, então, eles são saquinhos que estão na ponta de cada bronquíolo. Cada bronquíolo termina em um saquinho. Esse saquinho enche de ar quando o ar chega e quando o ar vai embora, ele esvazia. E é ali que ocorrem as trocas gasosas. E ali nos brônquios e bronquíolos, quando tem uma irritação, ali uma inflamação, é o que a gente chama de bronquite, tá? Bronquite, então, é uma inflamação nos brônquios e nos bronquíolos. E no final de cada bronquíolo tem um alvéolo pulmonar, que é um saquinho que enche de ar. O ar chega, enche o alvéolo. Quando o ar vai embora, o alvéolo esvazia de novo, tá? Então, olha aqui, ó. Você tem ali a traqueia dividiu em dois, que são os brônquios, e depois você tem o bronquíolo, e ali na parte de baixo mostra os alvéolos, que é exatamente um no final de cada bronquíolo. Ok? E a hematose? O que é a hematose? É a última fase da respiração pulmonar, a fase definitiva dela. Ocorre lá dentro dos alvéolos. Significa o quê? Vamos lá. Os pulmões são irrigados por vasos sanguíneos muito finos, chamados capilares. Os que são irrigados, esses vasos sanguíneos chegam até os pulmões. Eles são chamados de capilares. E a gente vai ver isso aí na próxima aula, quando a gente vai falar de circulação, tá? Então, todos os alvéolos são cobertos por esses capilares. O que então são capilares? Então, são vasos sanguíneos muito fininhos. Então, dentro desses capilares tem o quê? Sangue, tá? Esse sangue, então, chega ali nos alvéolos através dos capilares, mas eles não entram nos alvéolos. Nos alvéolos só entra ar, tá? Na parte externa dos alvéolos, aí passam os capilares com sangue. Ali no sangue, a gente tem células vermelhas, chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias. A gente também vai estudar isso na próxima aula, tá? Nessas hemácias, é, tem oxigênio, essas hemácias, desculpa, ela tem gás carbônico que ela foi recolhendo em todas as células do nosso corpo. O que vai acontecer quando essas hemácias, através dos capilares, chegam nos alvéolos?
elas vão absorver o oxigênio do ar que está ali nos alvéolos. Então, o oxigênio do ar, não todo, mas parte dele, vai sair dos alvéolos e vai entrar no sangue através das hemácias, e o gás carbônico que está nessas hemácias vai entrar nos alvéolos, tá? Então acontece uma troca ali entre o sangue e os alvéolos pulmonares. O oxigênio do ar sai dos alvéolos e vai para o sangue. E o gás carbônico que foi recolhido nas células, que a gente não precisa mais, ele vai sair do sangue e vai entrar nos alvéolos. Para quê? Para ser devolvido ao ar na expiração, tá? Então é ali nos alvéolos pulmonares que ocorre a parte principal da respiração pulmonar, que é exatamente a hematose, tá? É uma troca de oxigênio por gás carbônico. O nosso corpo vai pegar o oxigênio do ar e vai devolver o gás carbônico. Isso acontece lá dentro dos pulmões, lá nos alvéolos, tá? Então, quando a gente expira, o gás carbônico é jogado para fora do organismo. E aí, novamente, a gente vai inspirar. Para quê? Para pegar mais oxigênio e jogar para fora mais gás carbônico, tá? Isso é exatamente a respiração, ok? Então, aqui é apenas um esquema do que acontece na hematose. Ali na esquerda você tem o alvéolo, tá? Tudo que tem ali em vermelho, a gente tá considerando que é oxigênio. E tudo que está em azul é gás carbônico. Então, quando você tem ali nos vasos, os vasinhos, os capilares estão vermelhos, é sangue com oxigênio, com muito oxigênio. E em azul é sangue com muito gás carbônico, tá? Você tem na parte de baixo do segundo desenho o gás carbônico indo para o ar dos alvéolos e o oxigênio saindo dos alvéolos indo para o sangue, para as hemácias, tá? Isso acontece então lá dentro dos alvéolos pulmonares. Mas durante a vida os nossos alvéolos pulmonares podem ser destruídos. E o que acontece então? É um saquinho que foi destruído, ele não vai mais encher de ar. Aí a gente vai ter dificuldade de respirar e vai diminuir a quantidade de hematose, de trocas gasosas. Ou seja, a gente não vai pegar oxigênio do ar mais, vai ter dificuldade, quer dizer, vai continuar pegando, mas vai ter mais dificuldade. Por quê? Parte dos alvéolos estão destruídos, então a gente vai ficar com dificuldade de respiração, cansado, tá? Porque a hematose é diminuída. E quanto mais alvéolos são destruídos, mais a pessoa vai ter dificuldade de respirar. E quanto mais a pessoa tem dificuldade de respirar, ela pode acabar morrendo por causa disso, porque não consegue respirar, tá? E quando o alvéolo é destruído, ele não se recupera mais, ele nunca mais volta a funcionar. Então, não tem cura. Quando o alvéolo pulmonar é destruído, ele não vai mais ser substituído por outro e nem se recuperar. Ele não funciona nunca mais, ok? O nome dessa doença ela é enfisema pulmonar. E qual é a principal causa dessa doença? É o cigarro. Tá? Então, o que o cigarro faz? As substâncias tóxicas que tem no cigarro, além de causar câncer na boca, nos pulmões, na laringe, enfim, o cigarro pode causar diversos tipos de câncer, também é a principal causa de enfisema pulmonar. Aquela fumaça do cigarro ela vai destruindo os alvéolos pulmonares. E cada alvéolo destruído é um alvéolo a menos, não vai se recuperar. Você não vai voltar a respirar por aquele alvéolo, tá? E se acabar destruindo a maior parte deles, já era, você não vai mais conseguir respirar direito e os alvéolos vão sendo destruídos até levar à morte, porque o enfisema pulmonar, ele realmente mata, ok? Então, por isso, aviso para você, enquanto vocês são novos, nunca fume, fique longe do cigarro a sua vida toda, porque o cigarro destrói os seus pulmões, causa enfisema e também uma série de outras doenças muito graves. O cigarro não é brincadeira, não é bonito fumar, você fica fedido, tá? Você fica fedido, é um hábito feio e mata. Então, evite, nunca chegue perto, nem para experimentar, ok? Porque é um negócio muito grave, é uma das principais causas de doenças no mundo,
é o cigarro, certo? Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as atividades. Eu vou pedir para vocês as atividades da página 48. Quem conseguir, então, tira a foto da página do LDI e manda pela plataforma. E quem não, entrega na escola. Quem entrega na escola, entrega na escola. Assim, na questão 1, você faz um desenho parecido, porque tem um desenho lá na página 48 da apostila. Você vai desenhar aquela mesma coisa, claro que não precisa ser igual, mas vai fazer um desenho parecido ali, identificando os mesmos órgãos que estão pedindo ali naquela página do LDI, tá? E aí na questão 2 a 5, coloca as respostas, tá? E na página 49 e 50, você tem aquela seção O que aprendi. Seria legal você fazer também, é uma sugestão, façam, mas essa atividade da página 49 e 50 você não precisa entregar para mim, tá? Mas da página 48, sim, você precisa entregar. E na próxima aula, a gente já entra na apostila do terceiro bimestre, ok? Então, sexto 1 era isso por hoje. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima.